Olá, muito bom dia na paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos dá para estarmos compartilhando mais um devocional Pequeno Almoço com Deus. Nesta manhã eu quero subordinar esta palavra: quando o sagrado torna um laço. Quando o sagrado torna um laço. Livro de Juízes, capítulo 8, versículo 27, a parte final diz assim: a estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. A estola sacerdotal veio a ser um laço a Gideão, e a sua casa. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o nosso Deus, ele tem requisitos especiais para transportarmos o sagrado. No livro de Números, no capítulo 7, versículo 9, o santuário era conduzido nos ombros dos coatidos, dos sacerdotes, dos levitas, as pessoas que eram designadas para conduzir o sagrado. E agora, quando lemos o segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 6, versículo número 3, a expressão bíblica relata um ato fatídico em que o rei Davi, mesmo sendo um homem vitorioso, um homem que conhecia o Senhor, um homem que tinha intimidade com o Senhor, ele resolve criar um jeito diferenciado para conduzir a arca, representando a presença do Senhor. E a Bíblia diz que determina-se colocar a arca em um carro novo, quebrando o propósito que o texto de Número 7, versículo 9 estava dizendo. Tinha que ser nos ombros. Como resultado, os bois tropeçam. Uzá, para poder não permitir a arca cair ao chão, ele estende as mãos para amparar. E a Bíblia diz que Deus rompe, Deus abre uma ruptura em Uzá. Ele morre diante da arca do Senhor. Porque o sagrado, ele tornou-se para Uzá um laço. Davi ficou tão assustado com aquilo que mandou que a arca fosse para a casa de Obed-edom. Mas ele ouviu notícias que, por causa da arca, a presença do Senhor manifesta ali, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. E Davi queria a bênção e manda vir a arca para Jerusalém, agora da maneira certa. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no livro de Juízes, no capítulo 6, é um texto muito conhecido da Bíblia, todas as pessoas quase conhecem a história. O Senhor olha para Gideão, o Senhor chama Gideão, ele está malhando trigo junto ao lagar. Lagar não era lugar de malhar o trigo. E Deus leva Gideão a uma intimidade com o sagrado. Ele faz oferta, ele traz as suas oferendas ao Senhor, pede sinais para o Senhor, começa a ter um relacionamento com o Senhor, batalha a causa, a guerra do Senhor. Deus dá vitória a Gideão, ele estabelece uma liderança espiritual. Mas no final da batalha, quando as pessoas chamam Gideão para a responsabilidade, ele diz: olha, eu não vou governar, não vou reinar, os meus filhos não vão reinar, não vão governar, mas eu quero pedir uma gentileza. Eu quero que vocês me dêem os ornamentos dos camelos, os colares dos camelos, as campainhas. E a Bíblia diz que desse instrumento ele fez uma estola sacerdotal. A estola sacerdotal, ela identificava, era como se fosse uma capa que o sacerdote usava. Essa capa era tecida com linho muito fino, com fios de ouro, com púrpura, com azul, com carmesim. Era algo que diferenciava, ou seja, o indivíduo que portava aquela capa, ele tinha um compromisso, ele tinha responsabilidades com o sagrado. E agora, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, este homem agora, Gideão, ele diz: olha, eu não vou fazer, não vou trabalhar mais, mas eu quero fazer uma estola sacerdotal. E ele faz essa estola sacerdotal. Ele não queria trabalhar no ofício de líder nem de governo, mas ele queria ser reconhecido aos olhos dos homens como grande líder espiritual. Quantas vezes as pessoas, nós somos tendenciosos a isso também, qualquer ser humano, nos momentos de provação, de luta, nos momentos de batalha, nós sermos empenhados, envolvidos e, como resultado, somos aprovados. Mas quando desfrutamos de um certo conforto, de uma certa prosperidade, de um certo sucesso, um certo êxito, somos mais tendenciosos a falhar, somos mais tendenciosos a falhar naquilo que é próspero. E a Bíblia diz que Gideão, agora quando faz isso,
Aquela estola sacerdotal, ela representava que Gideão queria ser lembrado como o melhor de todos os líderes espirituais. Quantas vezes somos tentados a deixar que esse pensamento entre no nosso coração, quando vivemos aquele momento de sucesso, de aplauso, de reconhecimento? Mas esse não é o propósito de Deus, porque o sagrado, ele pode tornar-se um laço para nós. Eu saí daquela congregação, agora nunca mais a congregação foi uma bênção. Não, o apóstolo Paulo explica, na segunda carta dos Coríntios, eu amo este texto. Esse texto me faz assentar no lugar que Deus me reservou para assentar, ou seja, lugar de dependência. No capítulo 3 de Coríntios, a segunda carta, o versículo 5, o apóstolo Paulo ele dá o remédio, ele aplica a receita. Ele diz, a nossa capacidade, outra versão, a versão revista atualizada que eu estou usando, diz, a nossa suficiência, ela vem de Deus. E é maravilhoso isso, porque faz a gente entender que o sagrado, ele só vai ter sentido para nós se nós estivermos desfrutando do propósito de Deus para aquele tempo, para aquele momento. Deus tem os seus modos, os seus meios de trabalhar. A Bíblia explica de um homem por nome de João Batista. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no capítulo 3 do Evangelho de João, o versículo 25, ali começa uma contenda, ali começa uma disputa entre o fariseu e o discípulo de João, o publicano, o discípulo de João, vamos assim dizer. E naquele momento, eles disseram assim, olha Jesus, tem uma coisa, olha João, tem uma coisa, Jesus está batizando muito mais gente que você. E João agora, ele entendia que o sagrado era extraordinário quando se colocava no tempo de Deus, na hora de Deus, à disposição de Deus. É Deus quem usa, é Deus quem faz, é Deus quem realiza. Por isso que o apóstolo Paulo pôde dizer aos Efésios, no capítulo 3 e o versículo 20, que ele pode fazer abundantemente mais do que aquilo que a gente pensa ou imagina, segundo o poder que opera em nós. E agora, João fala, o homem não pode receber coisa nenhuma se do alto não lhe for dado. E quando pensaram, João, mas você não vai defender quanto tempo de ministério? E João tinha receita. No versículo 30 ele fala assim, importa que ele cresça e que eu diminua. O segredo não é ter a posição do sagrado. O segredo é conduzir o sagrado dentro dos ombros, do coração, segundo o propósito de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, em especial no livro do Apocalipse, nós entendemos que não adianta só começar bem. Nós entendemos que não adianta ser um meio extraordinário. Mas entendemos, através do livro do Apocalipse, nessa expressão do capítulo 2, versículo 10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não adianta ser aprovado nas lutas, não adianta ser aprovado nas adversidades, se falhamos na prosperidade, se falhamos nos momentos que as pessoas nos aplaudem. A nossa suficiência, ela vem só de Deus. Não deixe o sagrado tornar-se para você como um laço. Aquela estola sacerdotal que Gideão, por ventura ou por certo, ele imaginou que as pessoas iam olhar e dizer, aqui esteve Gideão, aqui Gideão vestiu isso, aquilo tornou-se um laço. O nosso Deus ele é especialista em quebrar objetos de idolatria, em especial do sagrado. Imagina, onde está a Arca da Aliança? João viu lá no céu. Onde está o corpo de Moisés? Até hoje ninguém sabe. Deus fez questão de tirar aquilo, porque Deus ele é o facilitador de nós vivermos e convivemos bem com o sagrado. É por isso que toda honra, é por isso que toda glória, é por isso que toda exaltação, ela é exclusivamente Deus. O Senhor nos usa como instrumentos, como vaso. E se o vaso quer ser usado, se o instrumento quer continuar a ser usado, nós precisamos lembrar diuturnamente, somos dependentes de Deus. O sagrado é uma tarefa, o sagrado é uma oportunidade e não podemos transformar isso em um laço. Se Deus te deu habilidade para cantar, é para a glória dele. Se Deus te deu habilidade para poder pregar, é para a glória dele. Se Deus te deu habilidade para administrar, é para a glória dele. Porque 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10, o apóstolo explica que nós vamos estar colocando diante do tribunal do Senhor. Tudo, vamos ter que dar conta de tudo aquilo que fizemos mediante o corpo. É por isso que essa tarefa, este trabalho consagrado, ele é extremamente perigoso, mas por outro lado é glorioso. Eu só preciso entender que tudo que acontece, sucesso na minha vida,
Foi a mão poderosa de Deus que me sustentou. Ele me sustentou com a sua destra fiel. E o Senhor te sustentará. Mas não esqueça, o sagrado não é propriedade nossa. O sagrado é de Deus. Termine bem, vai até o final, como diz o último versículo do livro de Daniel. O sagrado não é laço, o sagrado é uma bênção. Mas se nós não vigiarmos, ele pode transformar-se em laço. Conduza nos ombros, não invente. Não tente criar diferente do que Deus determinou. Esta palavra é viva, esta palavra é poderosa. E eu quero orar por si nesta manhã, que pensou muitas vezes, que tentou se vender, que tentou entrar na mesma tendência das pessoas que vão povoar o inferno. O Senhor te chamou para o sagrado, foi para povoar os céus, a eternidade com Jesus. É para lá que Ele te chamou. Por isso eu quero orar consigo. E Deus vai te voltar, vai te tornar ao caminho de conduzir o sagrado nos ombros. E eu oro nesta manhã por isso. Pai Santo, te glorificamos nesta manhã. Somos dependentes do Senhor. Entendemos que somos apenas a Tua voz, clamando em meio ao deserto. Deus, eu quero te glorificar nesta manhã extraordinária e pedir pelo teu filho, Senhor, que começou a olhar o ímpio prosperar, sofrendo como se estivesse sofrendo a síndrome de Asaf. Deus, mas eu quero te pedir, Senhor, lembre o teu filho uma vez mais, através da tua palavra, que não vinha acontecer conosco, não vinha acontecer com o teu servo que nos assiste, como aconteceu com Gideão, em que o objeto de culto que ele criou tornou-se uma idolatria, tornou-se em laço. Pai, guarda-nos em santificação, em especial nos momentos que o Senhor nos faz ter êxito, sucesso e prosperidade. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado, em nome do Senhor. Da linda pátria estou